Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E consagramos a Ti, Senhor, o dia de hoje, para que o dia de hoje seja um dia de bênçãos, de milagres, de favor de Deus e de respostas do altar. Entregamos no altar de Deus a nossa vida, entregamos no altar de Deus o nosso futuro, os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa saúde e tudo mais que temos, Pai. É Teu, pertence a Ti. E nós oramos para que o Senhor traga respostas daquilo que nós estamos orando. Tua palavra diz, Pai, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Doce e amado Espírito Santo, libera do teu poder agora sobre a vida de cada pessoa que está entrando nessa oração, que está começando a sua semana, debaixo dessa palavra, debaixo dessa direção e debaixo da presença do doce e amado Espírito Santo. Senhor Deus, toca naquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, para que seja curado. Pessoas que estão em tratamento, que sejam restauradas completamente. Nós dizemos a todo câncer, nós dizemos a toda alergia, a toda inflamação, infecções, dores, rendam-se ao poderoso nome e a autoridade de Jesus Cristo. Sim, é no nome de Jesus Cristo que nós declaramos saúde. Senhor, também eu oro para que toda pessoa que estiver amarrada espiritualmente, toda pessoa, Pai, que estiver presa em cativeiros espirituais, que essa pessoa seja livre agora, no poderoso nome de Jesus. Cancelamos palavras malditas, cancelamos inveja, cancelamos pragas, cancelamos maldições, cancelamos toda obra de contrariedade a essa pessoa no trabalho, na família, no caminho dela, e declaramos vida, a vida vitoriosa, declaramos paz sobre ela, declaramos a alegria do Espírito Santo tocando na vida dela e oramos também pela salvação de todos da casa dela. Oramos para que dentro dessa casa haja um avivamento. Oramos para que dentro dessa casa o Senhor toque, o Senhor abençoe. Meu Pai, nós oramos para que o Senhor fortaleça aqueles que estão cansados, fortaleça aqueles que estão desanimados, aqueles que pararam no caminho. Senhor, libera da tua unção sobre a vida deles, capacita eles, derrama da tua graça, derrama do teu favor sobre a vida deles. Senhor Jesus Cristo, toque-os agora, toque-os com o teu poder, toque-os com o teu favor, Senhor. E nós oramos, Pai, para que no dia de hoje, portas de oportunidade, portas de milagres, respostas de Deus cheguem no nosso caminho, no nome de Jesus Cristo. És bem-vindo, Espírito Santo, aqui. Consagramos tudo a Ti, entregamos no altar tudo que temos, tudo que somos, tudo que viemos a ser. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero liberar uma palavra para a Cássia, que está me ouvindo. Deus está te visitando agora, Deus está visitando o teu trabalho, Deus está honrando a tua persistência, a tua fidelidade, e você não ficará prostrada diante da inveja, diante dos ataques. O Senhor está te fortalecendo, o Senhor está te capacitando. Vai ir além em nome de Jesus Cristo. Também quero liberar uma palavra sobre a vida do Edemar, ou da família do Edemar que está me escutando. O Senhor está tocando na vida do Edemar. O Senhor está tirando uma dor que ele tem no lado direito. Eu quero declarar saúde sobre a vida dele, que todo laço do inimigo seja cortado, que toda obra de morte seja desfeito e que o Senhor guarde, o Senhor abençoe em nome de Jesus Cristo. Também quero liberar uma palavra para
a Ana, que está me escutando, e o Senhor me mostrou a data do dia 18, você faz aniversário dia 18, o Senhor visita você agora, e o Senhor está abençoando teu negócio, abençoando teu trabalho, aquilo que começou pequeno, Deus está levantando e vai levantar mais, mas é tempo de você ampliar teu discernimento, ampliar o teu conhecimento para aquilo que Deus quer fazer aí, em nome de Jesus. Tem uma pessoa também que Deus está separando ela, o perfil dela, o Senhor me disse exatamente assim, um perfil empresarial, e ela está na posição errada. Deus te deu um perfil empresarial, você está na posição errada. Deus vai te honrar no meio de empresas, é lá que Deus vai te abençoar. Seja você quem for que tem pedido essa resposta a Deus, o Senhor está falando contigo. Também quero liberar a palavra sobre a Silvia. Silvia, Deus te visita agora e tem coisas que você abandonou porque foi propósito de Deus. Pare de se culpar. Pare de se culpar porque tem coisas que não era para você, mas Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo diferente na tua vida em o nome de Jesus Cristo. Então, recebe essa palavra, recebe essa informação do céu aí sobre a tua vida em nome de Jesus. Também tem uma pessoa que faz aniversário dia 24 de abril, que está me ouvindo nesse momento. O Senhor está te tocando agora, o Senhor está abrindo portas de favor para ti, para a tua casa. O Senhor também está tirando do teu caminho aquilo que era para tropeço, aquilo que era para perda, e está fazendo uma coisa que você tem pedido a Ele que Ele faça, que Ele movimente as coisas. Deus está movimentando. É por isso que algumas pessoas pararam de acompanhar, por isso que algumas pessoas não estão mais do teu lado, porque Deus está liberando algo novo sobre a tua vida, é uma nova estação que o Senhor está te conduzindo, em nome de Jesus. Amém? Também tem uma pessoa que está me ouvindo, anda extremamente nervosa, extremamente ansiosa, mas o Senhor tem um grande propósito na tua vida. Você é uma pessoa que tem muitas responsabilidades. Você não quer deixar nada para trás, mas o Senhor está no controle de tudo. Pare de se preocupar. Até esse tremor que você está no olho, é dessa ansiedade, dessa preocupação que você está. Deus está te renovando agora. Confia no Senhor. Confia no Senhor. E essa dor que você tem aqui, que começa aqui e desce braço abaixo, eu quero declarar saúde sobre você, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero hoje declarar o Salmo 102. Amém. Eu creio que essa semana vai ser uma semana incrível, vai ser uma semana abençoada. Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida nesse vídeo, por gentileza, deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos e compartilhe essa oração. Se puder mandar para uma, manda para uma. Agora, se puder mandar para 1000, manda para 1000. Agora, todos podem mandar para uma pessoa. Você tem que começar o dia abençoando alguém. Pega o link e manda para alguém. E se puder abençoar para mais pessoas, puder mandar essa oração para mais pessoas, faça isso. Amém? Faça isso, abençoe a vida de outras pessoas, no nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 102, que diz assim: Ó Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Pois os meus dias se desvanecem como fumaça e os meus ossos ardem como um tição. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Por causa do meu doloroso gemer, os meus ossos se apegam à minha carne. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Cheguei a ser como a coruja das ruínas. Vigio e tornei-me como um passarinho solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me levantaste e me arrojaste de ti. Os meus dias são como a sombra que declina, e eu como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, estás entronizado para sempre, e o teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é o tempo de te compadeceres dela, sim, o tempo determinado já chegou.
porque os teus servos têm prazer nas pedras dela e se compadecem do seu pó. As nações, pois, temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória, quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar. Atendendo à oração do desamparado e não desprezando a sua súplica, escreva-se isto para a geração futura, para que um povo que está por vir louve ao Senhor. Pois olhou do alto do seu santuário, dos céus olhou o Senhor para a terra, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os sentenciados à morte, a fim de que sejam anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se congregarem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Eu clamo, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Tu, cujos anos alcanço todas as gerações, desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como vestido, envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e a sua descendência ficará firmada diante de ti. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração e eu quero que você abra os teus olhos para isso. Há uma luta pelo seu futuro. Há uma luta pelo futuro dos homens aqui nessa terra. O inimigo tenta sempre abortar algo que vai ser grande, algo que vai ser especial, que Deus colocou e plantou aqui nesse mundo. Há batalhas que você enfrenta e que você enfrentou, que é justamente por aquilo que você carrega. Tem algo grande de Deus, tem algo especial, tem algo bom de Deus que Ele colocou aí na sua vida. Entenda, o Salmos 30, verso 1 diz assim: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque Tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Preste atenção nesse texto. Esse texto diz assim: Exaltar-te-ei, Senhor, porque Tu me exaltaste. No teu futuro, Deus pode te levantar. No teu futuro, Deus pode te erguer, Deus pode tornar você uma pessoa próspera. O Senhor pode fazer com que o teu chamado seja um grande chamado. Ou seja, Deus tem o poder de fazer algo, Ele nos escolheu. E às vezes, pelo fato de nós não estarmos vendo Deus levantar, Deus exaltar, como está escrito aqui, a gente pensa que não vai acontecer, mas pode acontecer em nosso futuro. Pode acontecer no nosso amanhã. E não temos o discernimento do que Deus está fazendo, do que Deus está trabalhando. Há batalhas que você enfrentou que não foram coincidência. Houve ataques, injustiças, perdas, rejeições, tempestades que pareciam até grandes demais. Mas a verdade é esta: o inimigo não luta contra o que você é hoje apenas. Ele luta contra aquilo que você irá se tornar no futuro. E eu creio que o destino, ele deixa pistas, ele deixa rastros. Nem você vê, mas Deus já separou algo em você que te distingue. E nós temos que ter esse discernimento. Se Deus tem algo grande para nós, se Deus tem algo grande para nossa casa, para nossa família, nós temos que guardar e proteger em oração. Agora, eu quero levar você para um entendimento. Os ataques não são aleatórios. Existe algo grande dentro de você. Algumas pessoas perguntam: por que tanta resistência? Por que tanta luta? Por que tanta oposição? Porque o inimigo percebe a ameaça, onde às vezes você nem percebe o valor. O inimigo vê que há uma graça de Deus sobre a tua vida, que há uma habilidade sobre você. Davi era apenas um pastor de ovelhas aos olhos da família, mas o inferno já sabia que ele tinha traços de rei. Entenda, o diabo não tem como ver o futuro, certo? Não existe isso. Só Deus é onisciente. Só Deus sabe todas as coisas. Mas o inimigo consegue identificar traços de grandeza. Tem uma mensagem que eu falo sobre a grandeza, está aqui no meu canal do YouTube, onde eu falo sobre os sinais que
uma pessoa já tem da grandeza que Deus tem para a vida dela, que Deus já colocou na vida dela. Eu quero que você entenda. 1 Samuel 16:7, a Bíblia diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Enquanto Samuel estava olhando para um dos irmãos de Davi, o Senhor estava dizendo: esse não, eu rejeitei ele. E Samuel é conduzido diretamente a Davi, aquele que não estava ali, aquele que não foi convidado para a festa. E aqui você tem que compreender uma coisa: aquilo que você vê como comum, Deus vê como grandeza. Às vezes você olha para uma empresa pequenininha e você nunca imagina que aquela empresa que começou num porão, que começou numa garagem, pode se tornar a próxima multinacional conhecida mundialmente. Por quê? Porque às vezes nós não estamos vendo da maneira de Deus. Eu fico pensando, sabe? Quanta gente deixa de perceber o próprio potencial. Quanta gente deixa de perceber que o projeto é maior do que ela pensa. O projeto é maior, já foi preparado por Deus, tem coisa grande ali naquele projeto, mas a pessoa não vê. Ela não consegue enxergar. Tem muitas mulheres que não enxergam nos seus maridos o grande potencial, a grandeza que Deus colocou na vida deles. E existem maridos também que não conseguem enxergar o potencial, a grandeza que a mulher deles tem. Então eu acredito que nós termos os olhos de Deus vai proteger o nosso futuro. Porque se o inimigo está lutando contra o teu futuro, se o inimigo está lutando contra o futuro da tua casa, ou o futuro do teu chamado, o futuro da tua empresa, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa, cobrir em oração isso. Você precisa pedir a Deus estratégias para viver a totalidade do que Deus preparou para você. Nós não podemos viver às margens daquilo que é promessa de Deus para a nossa vida. Nós temos que viver o que Deus tem planejado. Eu oro isso. Eu digo: Deus, eu quero viver o que Tu tens para mim. Eu quero viver o Teu plano. Eu quero viver o Teu projeto para a minha vida. Eu vou dizer uma coisa para você: o inimigo sempre vai tentar colocar medo no coração de quem Deus tem um grande projeto. O inimigo sempre vai tentar causar, uma dúvida, colocar um desânimo, trazer um cansaço, para que a pessoa não viva o que Deus tem reservado para a vida dela. Agora, o inimigo pode enviar a tempestade, mas Deus continua no controle. Toda pessoa que está batalhando pelo seu futuro tem que entender que o inimigo vai lutar ferozmente para impedi-la de chegar no lugar do seu destino. A Bíblia nos diz em Marcos 4:39: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. A tempestade se levanta. E ela se levanta para quê? Para que Jesus e os discípulos não chegassem no destino. E a Bíblia deixa claro que ali foi uma obra de Satanás, porque Jesus repreendeu a tempestade. Existem problemas que nós estamos enfrentando, que é a obra do inimigo, gente. É a obra do inimigo para tentar nos impedir de continuar, para tentar nos impedir de chegar num lugar. Então você pensa que é perseguição e é o inimigo. Você pensa que é um crítico e é o inimigo. Você pensa que é rejeição e é o inimigo por trás. Essas tempestades, elas vêm para tentar impedir com que você continue. Eu tenho encontrado pessoas muito desanimadas, pessoas que Deus tem um grande chamado na vida delas, pessoas que são, mestres em algo, que Deus deu para elas uma capacidade incrível, mas o inimigo tem colocado tantos obstáculos no caminho dela. E o objetivo do inimigo não é só resistir àquela pessoa, é fazê-la desistir. Literalmente. Os dias que nós estamos vivendo é para que as pessoas, desistam do grande propósito. O inimigo tem tentado destruir sonhos,
tem tentado desanimar as pessoas. Ele tem tentado fazer com que as pessoas se acovardem. Ele tem colocado pessoas, sabe, para baixo da mesa com medo. Ele tem tentado, de alguma maneira, sabe, impedir você. Impedir, literalmente, de acreditar no que Deus tem. Você se frustra com pessoas, você se frustra em lugares, até você abandonar completamente lugares que Deus tinha propósito na tua vida. Sabe, eu vejo isso hoje. Eu vejo que o diabo trabalha para escandalizar as pessoas. O inimigo trabalha e patrocina isso para escandalizar as pessoas, para que elas saiam do lugar do seu propósito. Porque ele sabe que se você não estiver no lugar que Deus destinou para você, sabe de uma coisa? Tem lugares que você esteve, que você cresceu muito naqueles lugares, mas que você abandonou aqueles lugares por causa de luta, por causa de fofoca, por causa de escândalo, por causa de obra do inimigo. E eu quero dizer uma coisa para você, tem coisas da nossa vida que nós deveríamos estar muito ajustados. Ontem, inclusive, eu ministrei uma palavra que a gente tem que ter a humildade para reconhecer quando nós erramos e voltar atrás. Não é vergonha voltar a um começo. Não é vergonha, sabe, dizer, olha, eu errei, eu saí da direção de Deus, mas eu quero voltar. A gente sempre tenta recomeçar em um novo lugar. A gente sempre tenta recomeçar em um novo ambiente, com novas relações. Mas às vezes Deus não quer que a gente recomece. Deus quer que a gente volte ao princípio das coisas. Porque lá no princípio das coisas, lá no início, tem um projeto que foi abandonado. Tem um propósito que foi largado no meio do caminho. E nós, sabe, não temos o discernimento que aquilo carregava o nosso nome. Como é que você vai deixar o que carrega o seu nome? Como é que você vai deixar o que Deus destinou para você? Por causa de lutas? Por causa de gente que não gosta de você? Ei, tem uma verdade dura que a gente vai descobrir na vida. Eu talvez tenha demorado mais do que muitas pessoas de descobrir isso. Aí você pergunta, o que você descobriu? Eu descobri, sabe, que o diabo, ele vai jogar pessoas contra nós. Ele vai jogar pessoas contra nós para, de alguma maneira, desistirmos. Desistirmos do que Deus tem para nós. Desistirmos do lugar que Deus tem para nós, das coisas que Deus tem para nós. Ele vai tentar impedir com que você desanime. Ele vai tentar impedir, aliás, ele vai tentar desanimar você. Ele não vai tentar fazer você desanimar, não. Na verdade, ele vai tentar lhe entristecer, lhe derrubar. Ele vai tentar, sabe, fazer você se calar. Ele vai tirar você de lugares para que você fique magoado no coração com pessoas, com lugares, mas há lugares que carregam o nosso nome. Há projetos que estão com o nosso nome. E como que nós vamos abandonar o que carrega o nosso nome? É por isso que é mais feio nós ficarmos longe do propósito do que nós nos arrependermos e voltarmos para o centro da vontade e do propósito de Deus. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar. Amém? Eu quero também lhe convidar. Nós vamos ter hoje às 7 horas da manhã um podcast incrível que nós vamos estar liberando lá no nosso podcast A Voz, 7 horas da manhã, hein? Vai ser um podcast incrível. Um rapaz que recebeu um talento para venda. Deus deu para ele isso e ele conta o testemunho dele de conversão, de mudança de vida. Você tem que assistir às 7 horas da manhã lá no meu podcast A Voz, ok? Outra coisa importante, nós tivemos que cancelar a nossa escola de profetas que iríamos fazer na Espanha. Irei fazer apenas nos Estados Unidos, porque a minha agenda está lotada. Estou com muitos compromissos e eu vou levar um tempo aí para dar uma diminuída na minha agenda, tá? Então, você que estava inscrito para a Escola de Profetas,
da Espanha e que ainda o nosso pessoal não entrou em contato com você, entre em contato com o nosso pessoal, eles vão explicar para você, ok? Outra coisa importante, muito importante isso que eu vou dizer agora. Nós gostaríamos que você se tornasse aluno da nossa academia, Academia Quino Global, tá? Amanhã eu vou dar a última aula do módulo que eu estou ministrando sobre Jezabel, amanhã a última aula, e nós vamos começar um novo módulo na semana que vem, um módulo incrível dentro da academia. Eu vou falar sobre sonhos proféticos. Eu vou dar 6 ministrações inéditas sobre sonhos proféticos, certo? 6 ministrações inéditas sobre sonhos proféticos. Vai ser um módulo de sonhos proféticos dentro da Academia Quino Global. Então convido você a se tornar nosso aluno e tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Você pode ir até o meu site www.vinicius07.com.br, ok? Então o módulo Sonhos Proféticos é um módulo novo que nós vamos ter na academia, que eu vou começar na semana que vem. Eu quero agora orar por você, eu quero te abençoar, ok? E eu sei que Deus está preparando algo grande. Essa semana vamos terminar esse propósito. Aí você pergunta, qual que é o próximo propósito? Amanhã eu vou dizer para vocês qual é o próximo propósito. Aliás, eu vou deixar para o penúltimo dia desse propósito aqui, tá? Para avisar vocês do novo propósito de oração. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Coloca aqui nos comentários a palavra "no altar tem resposta". Escreve aí, "no altar tem resposta". Essa semana vamos terminar esse propósito. Amém? E olha, esse propósito aqui está sendo fenomenal. Deus está dando muitas respostas. Eu creio nisso. Amém? E você que está aqui, não esquece de deixar a tua curtida nesse vídeo e de compartilhar com pelo menos uma pessoa. Todos podem fazer isso. E aqueles que puderem compartilhar com 1000, compartilha com 1000. Amém? Mas se você não tem 1000 para compartilhar, compartilha com um pelo menos. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Senhor Deus e Pai, gratidão, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor está no controle de todas as coisas e não há impossíveis para Ti. Nós fazemos nossos planos, mas toda decisão vem do Senhor. Por isso, Pai, a minha oração é para que o Senhor dê vitória a essa pessoa, contra toda a batalha que ela tem enfrentado. Senhor, que tudo aquilo que o inimigo tem jogado no caminho dela para fazê-la desistir, para fazê-la retroceder, caia por terra. E aquele, meu Deus, que saiu de uma direção de Deus, que saiu do propósito de Deus, possa retornar para a direção, possa retornar para o propósito. Senhor, a Tua palavra diz, mais vale um dia na Tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Nós queremos estar no centro do propósito de Deus. Nós não queremos sair nem para a direita nem para a esquerda, queremos estar no centro do propósito do Senhor para a nossa vida. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro para que pessoas voltem para o lugar do seu destino. Eu oro, Senhor, para que pessoas que saíram da direção voltem para a direção de Deus. E se o Senhor está dando essa palavra, é que reposicionamentos são necessários. Pessoas, Pai, que abandonaram o chamado, abandonaram o propósito, abandonaram o lugar do seu chamamento, que voltem com humildade, reconhecendo que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e é Ele quem governa a nossa vida. Por isso, Pai, todo orgulho que há dentro de nós, nós rendemos a Ti. Sim, Jesus, para que a Tua vontade seja plena na nossa vida, a Tua vontade seja completa na nossa vida. Eu oro agora, Senhor, por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Em nome de Jesus, que haja cura na tua vida, que haja um milagre de Deus na tua vida, que o Senhor Deus libere do poder dele sobre a tua vida. Em o nome de Jesus, ser curado, ser livre, ser tocado de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder e toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor. E aquele que chegou doente aqui nessa oração, que seja curado agora. Aquele que chegou sem forças, que se levante. E Senhor, como está escrito na tua palavra, exalta teus filhos, levanta eles, Pai. Levanta teus filhos e filhas. Eu oro
para que a sua empresa seja abençoada, para que seus negócios sejam abençoados, para que a sua família seja abençoada, para que o favor de Deus seja sobre eles e para que a paz de Jesus Cristo esteja sobre essa pessoa. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração, mande para outras pessoas, que Deus te guarde e que Deus te proteja. 7 da manhã, podcast novo lá no A Voz Podcast.